transparência. Bom, antes desses dois episódios que, como você colocou, podem pesar negativamente para a imagem do governo Lula, saiu a pesquisa Genial Quest, a quarta rodada da pesquisa Genial Quest, e que mostra o presidente Lula sendo ali, tendo uma boa avaliação por 60% dos eleitores. Esse é o maior índice desde o início da série. A gente está vendo aí o gráfico e esse resultado representa uma alta de 9 pontos na comparação com abril. Né? Você está vendo aqui, era 56, foi para 60, era 51, né, em abril, aí em junho foi para 56 e agora 60%. Esse azulzinho é aprovação. Desaprovação, o vermelho, era 28 em fevereiro, foi para 42 na pior avaliação que Lula já recebeu desde o início, em abril, e aí caiu um pouquinho e agora caiu mais um pouco. A desaprovação, 35%. Informação importante, região sul, onde o petista perdeu para Bolsonaro no segundo turno das eleições, a aprovação ao presidente deu um salto de 11 pontos. Aqui a gente tem por região do país. Deu um salto de 11 pontos em 2 meses e agora está com 59% de aprovação. O melhor desempenho de Lula continua sendo na região Nordeste, como a gente vê aqui com 72%, segundo essa pesquisa Quest. E aí no Sudeste, 55%, menos inclusive do que no Sul, né? E Centro-Oeste, 52%, também menos do que o Sul. Bom, Felipe Nunes já está conosco, cientista político, diretor da Quest, para conversar conosco, trazer mais detalhes e os bastidores dessa pesquisa. Olá, Felipe, bom dia. Tá desligado aí da seu som, Felipe. Bom, liga aí pra gente. Bom dia, Fabiola. Prazer estar aqui com você e com o Josias. Esqueci de ligar o meu microfone, olha que absurdo. Imagina, tranquilo. Ó, o que puxou essa avaliação positiva de Lula foi realmente o sul do país, é isso, Felipe Nunes? Por que esse sul do país começa agora a aprovar Lula? Acho que a notícia mais interessante dessa pesquisa é de onde vem a melhora na aprovação do governo. A gente viu até aqui, essa é a quarta rodada, Fabiola, a gente viu até aqui que o governo Lula conseguia manter a sua base unificada, a base que o elegeu na eleição passada, contente, né, com os programas direcionados a essa base. Nós estamos falando de quê? Aumento do salário mínimo, aumento de Bolsa Família, isenção de imposto de renda para faixas de renda mais baixa, ou seja, era a volta do Minha Casa Minha Vida, todas políticas voltadas para a base lulista, muito concentrada, obviamente, na região Nordeste, que é onde o governo continua tendo uma aprovação alta. O que mudou nesses últimos 2 meses é que o governo conseguiu abrir espaço num pedaço do eleitorado que votou no Bolsonaro. Ele já vinha fazendo isso, né? A gente observou na última pesquisa um aumento do eleitorado bolsonarista aprovando o governo, né? E agora esse percentual aumentou mais. E aumentou significativamente no Sul, embora também tenha crescido um pouco no Sudeste. Isso vem de quê, Fabiola? Isso está associado a quais fatores? Primeiro, um aumento na percepção sobre a economia. Quando a gente pergunta para as pessoas, olhando para o retrovisor, nos últimos 12 meses, a economia melhorou ou piorou? Mais gente está dizendo que melhorou. E 2, um otimismo sobre o futuro. Mais gente está dizendo que a economia vai melhorar mais. Ou seja, a economia é um dos fatores que explica esse resultado. Mas tem um outro que é muito sensível e que eu queria chamar a atenção. A gente perguntou nessa pesquisa sobre os programas criados e apresentados pelo governo Lula. E o que a gente descobriu? Que o Plano Safra, que obviamente atinge diretamente essa população que não votou em Lula, mas que tem uma vinculação com o agrário, né, com o agronegócio, o Plano Safra é muito bem avaliado e foi muito bem recebido pelo eleitorado, principalmente da região sul, e isso ajudou o governo a ampliar essa vantagem que ele já tinha, né, já estava bem aprovado, mas agora chegando a esse patamar de 60%. E aí, Fabiola, para terminar, só um detalhe, né, para não parecer que a gente aqui tá... A gente viu ontem um dia muito difícil para o governo, uma bateção de cabeça em vários quesitos e sentidos. Essa pesquisa foi feita até a segunda-feira à noite. Então, quer dizer, a gente não pegou essa confusão
do dia, né? O apagão, a discussão do Lira com o Haddad e tal. Então, só para deixar marcado, claro, isso pode, obviamente, mudar esse cenário, mas até segunda, quando a gente captou esse resultado, o cenário era bem positivo para o governo. Antes de eu passar a palavra para o Josias, até eu queria entender uma diferença de números, né? Porque até na nossa manchete aqui, na página do UOL, a gente fala da aprovação de Lula em 42, né? E aí eu falei aqui 60. A avaliação geral do governo Lula está em 42%, a aprovação 60%. Qual é a diferença dessa pergunta? Porque o índice aí, a diferença é muito grande, né? Então, quer dizer, Lula é aprovado por 60% dos entrevistados ou por 42% dos entrevistados? Fabiola, eu te agradeço muito por estar me fazendo essa pergunta, porque eu tenho visto essa confusão acontecer em vários lugares e é importante, né? Assim, tecnicamente falando, até como professor que sou, fazer essa diferenciação. Na metodologia de survey, que são as pesquisas de opinião que nós fazemos, existe uma diferença entre avaliação de governo, que é uma pergunta feita com 5 itens. A gente pergunta, na sua avaliação, o governo está ótimo, bom, regular, ruim ou está péssimo? Essa escala, que é uma escala de Likert, como a gente chama, ela dá mais gradação para o eleitorado, ou seja, é onde a gente vê o grau, né, de avaliação das pessoas com o governo. A pergunta de aprovação é uma pergunta dicotômica. Você aprova ou desaprova o governo? E o que a gente descobre, Fabiola? A gente descobre que, claro, o eleitor que diz que o governo está ótimo e bom, esses 42% que você citou, eles necessariamente aprovam o governo. A correlação entre desses dois itens é quase 100%. Mas a gente também descobre que tem um percentual do eleitor que diz regular, mas que, na verdade, quando tem que escolher, aprova o governo. Por que é importante fazer essa diferenciação? Porque o Brasil vive uma eleição de primeiro e segundo turno. Então, no primeiro turno, os resultados se aproximam mais da avaliação de governo. No segundo turno, os resultados se aproximam mais, claro, do resultado de aprovação do governo, e é por isso que a gente faz essa diferenciação. Interessante isso, ó. Então, só para a gente corrigir, tá aqui, ó, avaliação geral do governo Lula. 42% consideram positivo, 29% regular e 24% negativo. A avaliação do governo Lula, aí tá aqui, ó, avaliação do governo Lula, né? Aprovação do governo Lula, aprovação do governo Lula, eu falei avaliação, aprovação do trabalho que o presidente está fazendo. Aí no foco do presidente, 60% aprova o trabalho do presidente Lula. Tá certo isso, Felipe? Muito bem, dona Fabiola. Parabéns, é exatamente isso. Tá bom. Então vamos lá, ô Josias. 60% aprova o trabalho de Lula na presidência da República. E muito disso, aí o que o Felipe falou, é entender como isso subiu. E o Sul e os evangélicos têm peso nisso. Como é que você analisa, Josias, o que o governo Lula, o que o Lula fez para merecer esta aprovação, que é a melhor desde o início do governo? Primeiro, muito interessante a gente notar, né, Fabíola, que o Lula vai enxergar essa pesquisa divulgada pela Quest, vai enxergar nela um pacote de dados embrulhado para presente, né? Muito positiva para o Lula essa pesquisa. Melhoraram as taxas de aprovação ao modo como o presidente governa, a taxa de aprovação ao desempenho do governo, regiões do país e nichos do eleitorado que votaram majoritariamente no Bolsonaro no ano passado, começaram a sorrir, ou pelo menos deixaram de fazer careta para o Lula. O Lula está começando a invadir cidadelas do Bolsonaro, um adversário que hoje é inelegível e está rodeado de inquéritos criminais, portanto tem uma capacidade de reação menor. O pano de fundo para essa mudança é claramente o cenário econômico e social. O Felipe explicou para a gente aqui, quer dizer, ao restaurar programas como a valorização do salário mínimo, Bolsa Família, Minha Casa, ou Mais Médicos, o Lula reteve o eleitorado que votou nele. Quando ele desenrola o plano que tira nomes sujos do SPC, ele avança sobre uma classe média baixa e super endividada. Ao articular no Congresso a aprovação de reformas econômicas que sinalizam um compromisso com o equilíbrio fiscal,
que refreiam a inflação, os juros. Aí o Lula pega o brasileiro pelo bolso e pega em diferentes estratos, em diferentes tendências. E hoje nós temos 6 em cada 10 entrevistados aprovando a maneira como o Lula governou o país nesses primeiros 7 meses e meio. A aprovação de 60% é o maior patamar obtido pelo Lula nesse terceiro mandato. A taxa de aprovação do governo em 35% também não é algo negligenciável. Aliás, a taxa de aprovação do governo está maior do que isso, né? A aprovação do governo está em 42%. Houve um avanço, se não me engano, de 5 pontos desde junho. A aversão de evangélicos ao governo Lula, ao Lula propriamente, não sumiu, mas a curva se inverteu. Hoje tem uma quantidade de evangélicos aprovando esse antagonista do Bolsonaro, 50%, maior do que o contingente que desaprova, que é de 46%. A aprovação do Lula no Nordeste está nas nuvens ainda, se não me engano, 72%. Mas melhorou nas outras regiões. No Sul, o pedaço bolsonarista, um dos pedaços bolsonaristas do mapa brasileiro, o Lula ultrapassou a marca dos 50% de menções positivas. Então, confirma-se, Fabiola, a percepção de que popularidade de um governante tende a crescer na proporção do aumento da percepção da prosperidade dos governados. Agora, nessa matéria, o que chega pode fugir também. Como a gente já comentou aqui, nesse momento o Fernando Haddad está se estranhando aí com o Arthur Lira, há um reajuste dos combustíveis que pressiona a inflação para o alto, e a Janja está politizando um apagão que desligou o Brasil da tomada por até 6 horas. Então convém ao governo governar a si mesmo. Mas eu queria perguntar ao Felipe se esses fatores negativos que vieram depois do fechamento da pesquisa, qual é o potencial de corrosão desses fatores? O que é que pode influir numa eventual queda dessa popularidade, que está em patamares aí surpreendentes até? O que é que o governo tem que fazer para impedir que isso daqui exerça esse fator de corrosão sobre essa popularidade? Josias, você foi no ponto, né? No ponto central. Quer dizer, o que está segurando a popularidade do governo é a economia. Então, qualquer desarranjo da relação do governo com a Câmara dos Deputados, mais em especial, né? Nós estamos falando do Lira, pode ser um desastre para a continuidade dessa percepção positiva que o ministro Fernando Haddad conseguiu construir, apesar de várias críticas, né, e disputas ali dentro do governo, né? Vamos lembrar que a Quest mostrou 2 pesquisas contratadas pela Genial Investimentos nos últimos meses, uma com o Congresso Nacional e outra com o mercado financeiro, mostrando que o Haddad ganhou confiança no mercado e que o Haddad ganhou confiança no Congresso. A última coisa que o governo precisa agora é de qualquer desarranjo nessa relação Haddad-Lira, Haddad-Congresso, porque é isso, na minha avaliação, que tem sido o grande diferencial do governo até aqui. A gente perguntou, Josias, para as pessoas se elas estão acompanhando notícias do governo, por exemplo, né? A maior parte dos brasileiros vê notícias positivas sobre o governo Lula, alguma coisa em torno de 38%. E 33% diz que está acompanhando notícias negativas. Então, você tem ainda um percentual grande de gente que está vendo coisa ruim sendo espalhada por aí, assim como você tem gente vendo coisa positiva sendo espalhada. A gente abriu aqui, Felipe, se você quiser, a gente abriu aqui, essa tela. Você tem ouvido notícias positivas ou negativas sobre o governo Lula? 38% positivas, 33% negativas. Exatamente. Fabiola, você está sempre no time. Nós estamos jogando direitinho aqui, viu? Tá ótimo essa conversa. Todo um time, não sou nem eu que abro isso daí. Então, parabéns para o time da produção, adorei. Por que isso aqui é importante? Porque quando a gente abre esse dado dos 38%, Josias, a gente vê que os fatores econômicos foram fundamentais. A aprovação da agenda econômica, que envolve todas as políticas sociais que você mencionou, né, as notícias em torno da organização da economia foram fundamentais para o governo até aqui. Então, é claro que a agenda de ontem, ela acende um alerta. Ou seja, a pesquisa é positiva, né? É sim, mas ela, ao mesmo tempo, mostra um alerta bem significativo. E eu quero aproveitar, Fabiola, para citar uma outra questão que eu acho que é importante na pesquisa, que tem a ver com os evangélicos, né?
Sem dúvida alguma, o fato do governo ter escolhido a agenda econômica como principal e não a agenda de costumes, e não a agenda de valores, tem um papel fundamental sobre esse resultado nos evangélicos, Josias e Fabíola. Ou seja, não tratar de alguns temas é também estratégico em qualquer governo. E a escolha pela economia e não pelo tema de costumes, que é o que a gente sabe que divide, que polariza e que fomenta, né, a divisão social que a gente viu na eleição passada, isso é um mérito do governo. E a oposição, por outro lado... Pelo que você está não... dizendo, Felipe, o fato de o governo colocar em segundo plano, fazer sumir essa agenda de costumes, faz com que o evangélico olhe um pouco mais para a geladeira e mesmo menos para o púlpito, é isso? Exatamente, Josias. E isso é mérito do governo, mas é também um fracasso da oposição, que não conseguiu entender que não é na pauta econômica que ela vai gerar problemas para o governo, é justamente na pauta de costumes e valores. Então, esse crescimento dos evangélicos me chamou muita atenção, né, contrastando com os dados que a gente tem, de todas as pesquisas, os monitoramentos de rede, fica evidente que a escolha da agenda é fundamental também para esse resultado. Em algum momento, nesse começo de governo, ele fez algum aceno aos evangélicos, além dessa questão toda de ele focar na economia, ele chegou a fazer algum aceno? Você enxerga alguma coisa, o Felipe ou o Josias? Fabíola, eu acho que do ponto de vista da identidade evangélica, não. Mas é bom lembrar que as pessoas evangélicas, em sua maioria, têm renda baixa, né? Quando a gente cruza o dado do perfil do evangélico brasileiro, uma das características mais importantes é a sua renda, né? Que, em média, é menor, por exemplo, do que a média dos católicos no Brasil. E é óbvio que quando você não pauta a discussão nos temas de costumes e valores, mas faz com que essas pessoas sintam e percebam melhoras econômicas na sua vida, né? A gente perguntou aí na pesquisa, Fabíola, você está vendo que o preço dos alimentos está aumentando ou está caindo? Muito mais gente nessa rodada de agosto disse que viu queda no preço de alimentos. Nós estamos falando de feijão, de arroz, de carne, né, do óleo, que faz parte dali da cesta básica. Isso é óbvio que impacta essas pessoas que também são evangélicas. Mas quando a pauta não é costumes, quando a pauta não são os valores, esses outros itens determinam mais o comportamento e a opinião deles do que o que a gente viu acontecer na eleição passada. Então, eu repito, é mérito do governo não pautar o assunto, ficar em silêncio sobre isso, e é um desacerto, uma desorganização, uma desarticulação por parte da oposição de não entender que é aí que está o calcanhar de Aquiles para segurar essa aprovação do governo Lula. Olha, Felipe, essa pesquisa mostra que o brasileiro está submetido a mais notícias positivas do governo. A gente nota que o noticiário convencional, dos meios de comunicação convencionais, melhorou para o governo, porque o governo está reconstruindo o que o Bolsonaro destruiu, naturalmente está melhor. Agora, o ambiente nas redes sociais continua muito intoxicado, né? Como explicar isso? Quem está consumindo esse noticiário positivo, certamente não está só nas redes, né? Josias, então, vamos tratar disso, que para mim é um dos assuntos mais importantes para entender o Brasil de hoje. Primeiro, se a gente somar o percentual de pessoas que diz que não viu nenhuma notícia sobre o governo, ou que viu notícia negativa, isso dá a maioria, 62%. Então, é importante a gente somar com quem não está antenado, porque, obviamente, essas pessoas votam, essas pessoas lá na frente têm opinião. Esse é um primeiro aspecto. O segundo tem a ver com o que eu chamo de um ecossistema enviesado. Quando a gente abre o dado de quem está vendo notícia positiva e quem está vendo notícia negativa, o que a gente descobre, Josias, é que quem se informa principalmente por rede social, e o percentual não é baixo, 1/3 dos brasileiros diz que se informa principalmente por rede social, esse público vê muito mais notícia negativa do governo do que notícia positiva. O contrário acontece com quem se informa na televisão, no meio tradicional, vamos dizer, com maior abrangência, que é a televisão. Neste caso, as pessoas estão vendo mais notícia positiva. Então, existe um ecossistema enviesado, existe diferença na maneira como as pessoas se informam, e não é, obviamente, uma correlação espúria. Os eleitores de Bolsonaro se informam mais por rede,
os eleitores de Lula se informam mais pela televisão. Então, isso encaixa porque que esse mecanismo informacional na rede ainda é prejudicial para o governo e ainda é o responsável por fazer com que 33% veja mais notícia negativa do que positiva. Isso está diretamente relacionado à pergunta que você fez. Você tem toda a razão. As redes continuam sendo um canal de batalha né, muito negativo para o governo, embora, como o gráfico está mostrando, mais gente, né, já é um percentual grande de brasileiros que se informa prioritariamente pelas redes sociais. Mas esse índice aí, esse azul que a gente está vendo, é só a rede social. E aí quando a gente desce no detalhe da pesquisa, rede social disparado, WhatsApp. É a tia do Zap, né? É o tio do Zap. Aí a gente fala tia, mas é muito mais tio do Zap do que tia do Zap. Vamos mudar isso, né? Vamos pôr no masculino mesmo, porque é o tio do Zap, que fica lá no tio do Zap. E aí é isso, mandando mensagem, 30% tá aí, ó, e 40% TV, e aí outros 13%. Aí tem sites, blogs, portais de notícias, é o verdinho ali, 9% somos nós aqui. E ó, vermelho 7%, é aquela pessoa que fala, não quero nem saber de política, nem me informo sobre isso, 7%. Felipe Nunes, obrigada por trazer aqui detalhes dessa pesquisa.